Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente tem que falar sobre um assunto polêmico, as cornetas que cercaram o clássico Grenal 440. Talvez possa ser chamado e sempre lembrado como o Grenal da corneta. E de fato, o Inter não teve dó do seu rival, teve senha de Wi-Fi corneteando os rebaixamentos, quiz no Instagram, diversas postagens nas redes sociais do Internacional e inclusive um princípio de confusão entre o gerente esportivo do Inter, Magrão, e o meia do Grêmio, Luan. E essa história é antiga e eu vou falar justamente sobre o duelo de versões, o que o presidente Alessandro Barcelos falou sobre o assunto e o que reclamou o presidente do Grêmio, Alberto Guerra. Tudo isso com muita informação nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm um oferecimento de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS, vai lá, meu velho, para ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tu tem que usar o código DIAS, tá certo? Pessoal, vamos lá. A gente tem que contextualizar aqui que a gente não tinha um clássico Grenal no Beira-Rio desde 2021 pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Inter usou isso como um combustível para muitas cornetas. Por quê? Porque esse Grenal não aconteceu pelo fato de que o Grêmio estava na segunda divisão na temporada passada. E a gente sempre viu nos últimos anos, e dentro da gestão do presidente Alessandro Barcelos, o Inter adotar uma prática de não provocar o Grêmio. O Inter não provocou o Grêmio quando o Grêmio foi rebaixado em 2021. Sendo que nesse rebaixamento, os dois ficaram a 3 pontos de distância, o Inter ficou na segunda página da tabela, bem próximo do Grêmio na zona de rebaixamento, com 3, como eu disse, 3 pontos de diferença, muito por conta daquela vitória com o gol do Tyson e um Grenal. O Grenal foi determinante para o rebaixamento do Grêmio e para a permanência do Inter na Série A, na primeira divisão do futebol brasileiro. E mesmo assim, o Inter não fez muitas cornetas institucionais. A gente viu mais jogadores do Internacional fazendo isso, o que também é do jogo. E se o Inter tivesse feito, repito, não vejo como problema algum. Mas era uma estratégia do Inter de se silenciar nesse momento. Bom, ontem o que a gente viu foi completamente diferente. Desde a chegada no Beira-Rio, em diversas postagens, questões menores, o Inter foi provocando o seu rival. E tudo começou com uma senha de Wi-Fi. Tudo começou com uma provocação e uma senha de Wi-Fi. Por quê? Para contextualizar vocês, quando a gente chega, o pessoal da imprensa, na zona mista do Beira-Rio para trabalhar, a gente chega cedo e o Inter manda já pela manhã, 9 horas da manhã, o Inter já havia mandado as senhas do Wi-Fi. O Wi-Fi para a imprensa, onde pega na zona mista, e o Wi-Fi que cobre o espaço do campo para os repórteres de campo, assim como eu, terem acesso ao Wi-Fi de qualidade. E o Inter sempre troca as senhas. Tanto que na quarta-feira passada contra o Fluminense, as senhas eram os títulos do Inter na Libertadores. Ontem eram os rebaixamentos do Grêmio, os anos do rebaixamento do Grêmio. Então, uma das senhas era 1991-2004 e a outra era 2004-2021. Ali já começaram as provocações do Internacional. Depois foi realizado um quiz no Instagram do Internacional para interagir com o torcedor, chamar engajamento para as redes sociais do clube. E nesse quiz, uma das perguntas era essa, em que estava ali: por que não tivemos... O último Grenal no Beira-Rio foi em 2021, por que não tivemos Grenal pelo Brasileirão no Beira-Rio na temporada passada? E uma das opções era porque o rival estava na segunda divisão. Ali, as turbinas já estavam sendo esquentadas para o que viria. Com a vitória do Inter, essas cornetas se intensificaram. A gente viu essa que diz: bem-vindo rival de volta à Série A. Te recebemos com um gol para cada rebaixamento teu. E olha, tá com mais de milhões de visualizações nesse tweet do Inter, foi logo após o terceiro gol do Alan Patrick na partida. Quando terminou o jogo, foi colocado ali: desde 1945, senhoras e senhores, o Sul é vermelho e branco, porque desde 1945 o Inter tem mais vitórias no Clássico Grenal. Depois tem uma foto dizendo os donos da cidade. Depois o Inter atualizou o retrospecto do Clássico Grenal no geral, contando todas as competições, amistosos, enfim. E ali tá dizendo: números atualizados da maior rivalidade do país. E o Inter não parou. Ali, ó, Ener Valencia, que fez o primeiro gol da partida. O homem é tão brabo que foi aplaudido pelas duas torcidas antes do clássico. Energizou o Grenal 440. Por quê? Porque a torcida do Grêmio aplaudiu o Ener Valencia quando o nome dele saiu no telão na escalação do Inter, muito por conta dos gols perdidos contra o Fluminense na eliminação de quarta-feira passada. Depois, uma menção justamente àquele Grenal de 2021.
A 10 do Inter, decidindo o clássico na goleira sul do Beira-Rio. Acho que eu conheço esse filme, porque o Tyson fez o gol na goleira sul do Beira-Rio naquele Grenal de 2021, que encaminhou o rebaixamento do Grêmio. Entrando na onda de tudo que foi dito em relação ao Wi-Fi, o Inter colocou: "Ih, rapaz, vazou a senha do Wi-Fi da sala de coletivas do time visitante. Senha 20 vitórias a mais", em alusão às 20 vitórias a mais que o Inter tem no clássico, e depois se tu dá um zoom, tá ali embaixo do 20 vitórias a mais. Em caso de erro, digite 3 vezes por conta dos 3 rebaixamentos do Grêmio. E ainda teve mais, teve pro Soares também. Depois de ganhar todos os duelos travados em campo, Gabriel Mercado chegou em casa e encontrou uma marca de dente no próprio bolso. Alguém sabe do que se trata? Porque o Luizito Soares teve aquela mordida no Chiellini na Copa de 2014 também. E aí começaram as respostas do Grêmio. O Grêmio também respondeu. O primeiro torcedor do Grêmio dentro do Beira-Rio colocou uma faixa com os anos dos títulos do Grêmio, porque o Inter acabou ficando de fora da final da Libertadores, não vai ter a possibilidade, pelo menos nessa temporada na Libertadores, de disputar o tricampeonato. E aí o Grêmio fez essa brincadeira, os torcedores do Grêmio colocaram ali os 3 anos de títulos gremistas na Libertadores, e o Grêmio colocou um tweet sobre: "Muito obrigado à maior torcida do sul do Brasil. Somos o que todos gostariam de ser. Nosso ano não acaba hoje, nossas batalhas vão até o final do ano." Enfim, falando sobre essa reta final de temporada, foi a primeira que o Grêmio soltou. Só que antes os torcedores do Grêmio já estavam colocando por Porto Alegre algumas faixas. E uma dessas aí, ó: "Copeiro só tem um nesse estado." Então vamos lá. Resumindo, aconteceram cornetas dos dois lados. O presidente Alberto Guerra não gostou do tom das cornetas do Inter, tá? Ele falou em entrevista coletiva depois, citou e falou sobre desrespeito, de que ele, como presidente, nunca terá desrespeito com o rival, nesse caso com o Internacional. O Grêmio não gostou muito dessas cornetas institucionais que o Inter realizou. O presidente Alessandro Barcelos minimizou o fato na zona mista, disse que as cornetas são do futebol, são naturais e normais e que deve acontecer e é do jogo, e que, claro, o Inter avaliaria se teve uma corneta ou outra que talvez tenha passado do ponto. Enfim, vou ser sincero com vocês, tá? Não achei nada demais. Mas quem achou muita coisa, e aí teve um princípio de confusão também por cornetas, não essas de redes sociais, mas ali no mano a mano, foi o Magrão, gerente esportivo do Inter, e o Luan, meia do Grêmio. E os relatos que eu recebi são bem fortes, tá? Na saída de campo, os jogadores passam pelo mesmo túnel e vão cada um para um lado. O lado do vestiário do visitante, nesse caso do Grêmio, do outro lado do visitante, o vestiário do mandante, o vestiário do Internacional. Bom, dentro disso, tiveram algumas discussões. O Kaique, que é goleiro do Grêmio, estava no Ipiranga e jogou no Vitória, que eliminou o Inter na Copa do Brasil de 21, falou algumas coisas pro torcedor do Inter, e aí começou um bate-boca no túnel que dá acesso ao vestiário, e o Luan, meia do Grêmio, estava envolvido. E aí apareceu o Magrão, gerente esportivo do Inter. A gente sabe que ele é muito sanguíneo, era como jogador e também agora como dirigente, e o Magrão foi pra cima do Luan para discutir, pro bate-boca que estava acontecendo ali no túnel que dá acesso aos vestiários. Só que essa treta é antiga, tá? Pelo que sei, os dois moraram no mesmo condomínio por um tempo, quando o Luan estava na outra passagem no Grêmio e o Magrão não estava trabalhando com futebol, só como empresário. E aí, os dois já não se bicavam desde então. E aí teve uma discussão bem forte, as pessoas tiveram que apartar. O Adriano Loz, da logística do Inter, estava ali no bastidor, segurou o Magrão também, porque aí o bate-boca ficou mais forte, ficou mais quente. Também acho que é do jogo, não tem que passar do limite, mas, não precisaria chegar nisso no caso, mas foi uma discussão forte também ali entre Magrão e Luan, que já se conhecem de outros carnavais também. Tanto que me relataram que o Magrão disse pro Luan em determinado momento: vai lá fazer corneta, porque o Luan, naquele momento, antes dessa volta ao Grêmio, antes da ida pro Corinthians, desse retorno ao Grêmio, era um cara que nos Grenais era muito ativo em relação à corneta também, mas esquentou e muito Grenal. Não teremos mais o clássico nesse ano pelo Campeonato Brasileiro, agora só no Gauchão da próxima temporada. Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.